Porque muitas vezes, irmãos, o que a gente recebe no monte, a gente quebra no vale. Não é? A gente recebe. Moisés recebeu o que no monte? Ele recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. Mas quando ele chega no vale, o que ele faz com aquela placa, irmãos? As pressões, a forma carnal que foi mexido com aquela situação, tudo isso fez com que o homem recuasse. E Moisés, ele estressado, ele quebrou aquelas placas. Sabe, às vezes a gente recebe tanta coisa, às vezes num culto que nem hoje, se você abrir o coração, de repente Deus vai falar com você. Você vai receber, hoje é o monte, mas aí você chega amanhã no trabalho, lá é o vale, você quebra tudo. E tem o seguinte, mas Deus disse, eu vou escrever de novo. Só que dessa vez eu não vou fazer a placa, você vai fazer. Dessa vez vai ser mais pesado, você vai ter que subir com a placa. Irmãos, a segunda vez é mais difícil, a segunda subida é mais difícil, mas dá certo. Mas dá certo, Deus escreveu de novo os 10 mandamentos. E nem é exatamente sobre isso que eu quero falar. Não eu, mas assim, a gente entende que Deus quer falar. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17 e 18. Se você puder abrir, abre, vale a pena. Esse texto, ele está escrito aí, desde que a Bíblia é Bíblia, né? Mas às vezes passa um pouco despercebido, até muitas vezes, até lendo o capítulo todo, então esse texto ele passa um pouco despercebido. Mas olha que interessante, diz 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17 e 18. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Aqui foi um português bem trabalhado, bem talhado, né? O que Paulo diz é o seguinte, irmãos de Tessalônica, sabe, a gente gostaria muito de estar com vocês. Eu me empenhei diligentemente a fazer com gosto, com vontade, irmãos. Querer fazer mesmo. Só que daí é interessante, o que diz o verso seguinte? Por isso, quisemos visitá-los. Agora eu vou ler lá. Quisemos visitá-lo. Eu mesmo, Paulo, quis. Não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Você leu o texto direito? Paulo está dizendo, eu queria ir, mas o diabo impediu que eu tivesse com vocês. Irmãos, o diabo tem mais poder do que nós. Mas tem crente que vive achando que pode driblar o diabo, pode vencer o diabo, pode brincar com o diabo, pode negociar com o diabo. Mas não pode. Nós vencemos o diabo pela autoridade de Jesus. Mas não se engane, se o diabo impediu Paulo de ir, ele pode impedir você também. Nós vencemos, irmãos, a luta está ganha, mas é na cruz, não é no braço, não é na força. Imagina, os irmãos imaginam, se eu chegasse aqui e dissesse o seguinte, irmãos, eu tinha que pregar domingo à noite, mas eu não vou pregar, porque o diabo me impediu. Você vai falar, que isso, pastor? O diabo? Sim, o diabo. Ele falou, não, o diabo não pode fazer isso. Sabe, o tema dessa noite, a gente colocou um tema ali, que talvez você não vai entender, porque o tema no começo, mas depois você entende. É a resistência de Jezabel. É a resistência do inimigo. Irmãos, o pastor Abe Uber, ele foi para a África. Ele é muito conhecido, irmãos. O pastor Abe Uber, ele é pastor da Igreja da Paz, lá em Santarém, mas tem igrejas espalhadas em outros lugares também. Ele é americano,
E ele foi para a África, e em uma viagem missionária, ele foi atacado por demônios de uma tal forma que, irmãos, ele não conseguia sair do hotel. Aí você fala, pastor, mas isso, será? Porque a ideia do diabo é dizer assim, será? Irmãos, Daniel orou durante 21 dias. 21 dias. O texto diz Daniel orando, orando, orando. E a Bíblia diz, o príncipe da Pérsia resistiu. E Deus não atendeu a oração de Daniel por 20 dias, porque o príncipe da Pérsia resistiu. Até que Deus foi lá, enviou o seu anjo, o seu arcanjo, e levou a oração de Daniel no 21º dia. Aí já está uma lição, se você desiste na oração no primeiro dia, irmãos, o diabo vai resistir. Mas vai chegar uma hora que as coisas vão acontecer. Teve uma missionária, porque a gente precisa entender contextos também. Quando eu falo de África, é um tipo de resistência. Quando eu falo de América, é um outro tipo de resistência. Mas a gente vai trabalhar isso daqui um pouquinho. Teve uma missionária que ela foi para a África, também uma viagem missionária, irmãos. E quando ela chegou lá, irmãos, ela literalmente surtou. Ela surtou. O diabo vinha cantar no hotel a noite inteira. Ela não dormia. O diabo cantava para ela a noite inteira. Ela teve que voltar para o Brasil. Ela teve que voltar para o Brasil. Mas nós estamos na América, a gente diz isso aí. Não acontece por aqui. Na América, a cultura que nós enfrentamos é o espírito da Grécia. É o espírito de Roma, irmãos. É o espírito de Roma que nós enfrentamos aqui. Você já viu, quando você fica admirado com uma coisa, você diz o quê? Minha nossa. O que você está falando? Você está falando, minha Nossa Senhora. É isso que você está falando. Você nem se apercebe disso. Na África, irmãos, o que eles mais enfrentam não é o espírito da Grécia. Não é o espírito do intelecto, sabe? O espírito da Grécia é aquele espírito que estava lá na Bíblia já. É o intelecto, é querer saber as coisas pela cabeça. Na África, o que eles mais enfrentam lá é a bruxaria. É bruxaria. Tem também. Você sabe que na América aí tem uns países aí que adoram morto assim de forma... Tito está balançando a cabeça, ele sabe disso. Irmãos, existem lugares em que as mulheres são possuídas no cemitério, literalmente por demônio. E às vezes a gente tem dificuldade, porque quando você começa a ouvir um missionário, você fala, cara, será que é verdade esse negócio? Mas é, irmãos. O problema é que o diabo, ele quer que a gente não acredite. Quando diz, o diabo não deixou Paulo ir, foi Paulo que disse isso. Não foi Deus que não deixou, foi o diabo que não deixou. Tem lugar, irmãos, em que tem bruxa que literalmente voa. Sabe, quando eu ouvi falando isso, falei, misericórdia, né? Misericórdia. Igreja em oração e de repente cai uma bruxa na porta da igreja. Pregar isso em uma igreja batista é complicado. O mundo espiritual é muito mais complicado, irmãos. Os fenômenos, por exemplo, conforme Jesus entra em uma sociedade, os fenômenos espirituais, eles diminuem. Quando Jesus vem, depois de 600 anos, o mundo na escuridão, irmãos, os demônios saíram na rua. Os demônios, literalmente, via Jesus, eles já caíam. Eu lembro, quando eu era pequeno, que tinha um fenômeno, e o padre ia lá, e ia fulano lá, que tinha uma casa, irmãos, que caía de tudo naquela casa. Garfo entortava, um monte de coisa lá, caía milho em cima da casa, uns negócios bem doidos, assim. A gente nem saía à noite de medo. A gente ficava assim, eu não vou sair, vai que esse bicho está por aí. Teve um missionário que ele passou mal em um velório na África.
E ele foi no velório, e velório é um bom lugar para pregar o evangelho. E ele foi no velório e ele passou mal. E aí então uma pessoa que era de lá disse: você comeu no velório? Ele falou: comi. Ah, então foi isso. Em determinadas culturas, a primeira água que dá banho no defunto é a que faz a comida. Eu já não comia velório aqui, lá eu menos ainda. Não sou muito comer velório. Mas o evangelho entra em qualquer lugar, irmãos. Tem uma igreja lá que ela tem 50 mil membros. O diabo já tentou matar aquele pastor várias vezes. Irmãos, todo mês eles fazem 3 dias de jejum sem comer e sem beber nada. Todo mês. Todo mês. Porque a guerra lá é mais declarada do que a guerra aqui. Você vê que tem cultura que simplesmente, irmãos, se para de falar de Jesus. Mas eu quero fazer uma pergunta. E hoje no Sítio Cercado, tem resistência? Você acha que tem resistência, irmãos? Sabe, quando a gente fala, Vila Americana chegou a um platô de 300 membros, você acha quem é que está resistindo isso? Ah, pastor, a gente tem que mudar as estratégias. É verdade, tem mesmo. Não estou dizendo que não tem as estratégias, mas, irmãos, há uma resistência. Resistência satânica, irmãos. Nós temos igreja que ela não passa de 50 membros, irmãos. Tem uma entidade lá dentro. E não vai deixar passar. A não ser que se quebra isso, irmãos. Deus nos dá uma região, irmãos. Nós não estamos aqui por acaso. Deus nos deu essa região. Mas não se vence sem jejum e oração. Entende? A gente quer vencer pelo... Meu Deus do céu, eu tenho até medo. Quando eu fui subir ali, eu falei: Deus, que não seja eu falando de verdade. Porque senão é só o homem falando, não traz mudança, irmãos. É jejum e oração. Jesus começou o ministério dele como? Com jejum. O seminário, irmãos, ele pode dar conhecimento, ele pode dar poder, e é bom, é necessário o seminário. Nós não temos nada contra a faculdade teológica, o Guto está lá, nós temos a Elza, nós temos o Arthur, nós temos o irmão Gilmar, e eu acho que eu não esqueci de ninguém. Acho que não. Tem mais um? Não, né? Mas seminário não dá autoridade. Conhecimento não dá autoridade, irmãos. O que dá autoridade é a busca de Deus. Para romper, nós precisamos quebrar a resistência do diabo. Quebrar a resistência do diabo na família, na liderança, no intelecto. Não existe conquista sem batalha. Irmãos, a gente diz assim: ah, não, está indo tudo bem, eu não vou brigar pela minha família em oração. Vai ter um custo lá na frente. Essa batalha, esse que é o problema, irmãos. Você não é obrigado a enfrentar. Tem gente que faz aliança com o filisteu. O povo de Israel não enfrentou as batalhas. Muitas delas ele fez aliança. Ele fez aliança com o filisteu. Irmãos, tem hora que dentro da sua casa, veja bem, eu sou pastor batista, eu sou mais batistão daqui, eu acho. Nem queria ser tanto assim. Mas, irmão, tem hora que você precisa, dentro da sua casa, quando o seu filho se levanta com você, você precisa repreender, em nome de Jesus. Quem está aí está errado. Eu não criei meu filho para ser mal educado. Eu não criei meu filho para me afrontar. Está repreendido em nome de Jesus. A gente precisa repreender, irmãos. Tem um livro chamado Você e Eu para Sempre. É o livro que eu estou lendo no momento. Eu leio mais outros, mas esse é o que eu estou lendo o capítulo agora. Ele diz que filhos criados sem respeitar a autoridade dos pais, sabe o menininho que faz tudo, que manda em tudo, que domina tudo? Lá na frente ele vai dizer: mas por que eu tenho que respeitar Deus? Por que Deus tem que mandar em mim? O pai nunca mandou, por que Deus vai mandar agora? Irmãos, tudo é espiritual. E como é que a gente rompe essas barreiras, irmãos? Tem barreira que precisa ser rompida.
Eu vejo igrejas que rompem, e outras não rompem tanto. Não é que a igreja não é de Deus, irmãos. Mas a gente escolhe o nível que a gente quer estar. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado com esforço, irmãos. A salvação é de graça, mas o reino tem esforço. Sabe, em primeiro lugar, para romper a barreira, crie um ambiente de glória, irmãos. Crie um ambiente de glória. Eu já levei uma pancada nesse bendito livro, porque às vezes a gente vai orar na hora do almoço, aí está passando a televisão lá, vamos desligar a televisão ou não? Aí já ora com a televisão ligada mesmo e tal. Irmãos, isso é falta de respeito com Deus. Na hora de orar, não importa se é para almoçar, não importa se é para jantar, não importa se é para dormir, naquela hora você tem que ter respeito pela autoridade, e a autoridade que está ali é Deus. Glória é peso, irmãos. A palavra glória significa peso, estrutura, solidez. Uma pessoa que glorifica a Deus, ela não é levada por sentimento. Sentimento é alma, irmãos. Glória é brilho, é luz. O ambiente consagrado rompe tudo. Você sente, irmãos. Vamos ser sinceros. Você não sente quando o culto está no espírito? Se eu começar a pregar e se eu começar a dormir, eu vou ter que dar um grito aqui para ver se a glória vem. Porque... Irmãos, Deus tem que estar no lugar. Você já viu como é que começa uma igreja? A gente ora por tudo, irmãos. A gente ora por cadeira, a gente ora pelo púlpito, a gente ora por isso, ora por aquilo. Lá na frente, irmãos, a coisa vai ficando no automático, que a gente não ora nem para pregar mais. A gente não busca mais. A música, irmão, tem que buscar Deus. O que atrai as pessoas para Jesus é a presença. Sabe, quando eu ouço um pastor pregar, e foi lá no Bambu, claro, aquele menino chega lá e diz o seguinte: nós temos um grupo de adolescentes que ora às 5h50 da manhã. Falei, como assim adolescentes 5h50 da manhã? Sim, nós colocamos o desafio e a igreja está cheia de adolescentes orando 5h50 da manhã. Lembra de uma frase que o pastor Jetro disse, que eu falei de manhã? Irmãos, quando se quer ir, nenhum lugar é longe. Quando se quer fazer, nada é difícil. Mas quando você não quer, irmãos, tudo é difícil. O horário é difícil, o clima é difícil, o momento é difícil, tudo é difícil. Quem está apaixonado, nada é difícil. Né? Pergunta para quem está namorando aí se ele tem dificuldade em pegar o ônibus e passar a cidade para ir. Não tem, irmão. Tem não. Por quê? Porque ama, irmãos. Orar é bom, irmãos. Claro que orar é bom. Mas é mais fácil e cômodo ficar em casa. É ou não é? Irmãos, é mais fácil. Por que é mais fácil mover os homens para trabalhar o dia inteiro, irmãos? Você fala, irmão, nós vamos amassar barro, vamos puxar pedra, a gente vai fazer o negócio. E aí os irmãos falam, eu vou. Mas você fala, irmão, nós vamos orar 1 hora pela nossa família. E aí os irmãos não vêm. Por que você acha que acontece isso, irmãos? Porque orar exige esforço. Esforço espiritual. É uma batalha. Para romper as barreiras, estabeleça o reino de Deus. O reino de Deus. Jesus diz, venha o teu reino. Nós devemos estabelecer. A igreja veio para estabelecer o reino de Deus na terra, irmãos. Isaías 61, verso 1 e 2 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Nosso chamado é para estabelecer o reino. Nós não fomos chamados para entreter crente. Irmãos, na nossa cidade, em toda a cidade, nós precisamos muitas vezes conhecer a história da nossa família. Nós precisamos muitas vezes conhecer a história da nossa cidade. Quem fundou a cidade?
qual a entidade que vive nessa cidade? Quais os crimes que acontecem nessa cidade? Quais os pecados que acontecem nessa cidade? Curitiba, isso é uma pesquisa rasa, tá, irmãos? Curitiba, ela tem duas versões. Uma diz que vem da palavra Kir-it-iba, que é grande quantidade de pinheiral na língua indígena. Outra diz que é só Curi é pinheiro, mais Tiba, que é abundante, então é abundância de pinheiro. Pinheiro não tem demônio, menos mal. Mas certamente, muitas coisas aconteceram antes de nós. Campo Grande é do estado vizinho do Mato Grosso do Sul, ela é a capital. Campo Grande era conhecido, porque agora as igrejas de lá, elas estão quebrando isso. Era conhecido como a capital do divórcio. Sabe qual era o nome do santo da cidade? O padroeiro da cidade? Curitiba tem uma padroeira, irmãos. Curitiba está consagrada a uma entidade. É hoje, está repreendido. Está repreendido. É a Nossa Senhora do Salete lá, né? É da Luz? Ainda bem que eu nem sabia. O santo da cidade de Campo Grande é Santo Antônio, irmãos. Quem que é o Santo Antônio? É o santo casamenteiro, irmãos. Quando se consagra ao diabo, tem um efeito contrário, irmãos. É um efeito contrário. Na cidade do santo casamenteiro é a cidade do divórcio. O que as igrejas estão fazendo em Campo Grande? Estão quebrando isso. Estão quebrando isso, irmãos. Tem algumas coisas que resistem o avanço do reino de Deus, irmãos. No lugar, na cidade, no país. A primeira coisa que resiste ao avanço do reino de Deus é o pecado da igreja. É o pecado da igreja, irmãos, quando pastores pecam, quando a igreja se torna corrupta, quando a igreja casa com o Estado, quando a igreja aprova o aborto, quando a igreja passa a mão no pecado, é o pecado da igreja. Atrapalha, irmãos. E a outra coisa que atrapalha o avanço do reino de Deus é a iniquidade da cidade. Quais são os pecados do sítio cercado? Sítio cercado, fui dar uma olhadinha e pelo visto é isso mesmo. Aqui na nossa região, na verdade, era o sítio de um senhor chamado, quem sabe o nome do homem? Laurindo Ferreira de Andrade. E esse homem, isso aqui pertencia a ele, irmãos. E era cercado por, o Google diz 3 rios, Padilha, o rio cercado e o rio Boa Vista, mas tá. Isso não vai ter uma influência exatamente sobre o bairro. Mas, irmãos, nós já percebemos que no sítio cercado há alguns pecados fortes aqui. A juventude é atacada seriamente com a drogadição. Há muito crime de sangue nesse lugar, irmãos. Na praça ali do Parigô de Souza, foram assassinadas pessoas há pouco tempo atrás, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, algo assim. Há pecados que nós precisamos orar e chorar sobre a nossa cidade já. Aliás, já devia ter feito isso. Jesus disse que tem que fazer o quê, irmãos? Para se conquistar um território, tem que amarrar o valente. Ô, Jesus disse isso? Claro que disse. Jesus disse. Está lá em Marcos 3, 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Jesus usava uns exemplos meio diferentes, até estranhos para nós. E de fato, irmãos, se você deixar na sua vida o diabo agir claramente, você coloca lá a televisão o dia inteiro nesse negócio. Os seus filhos vê o negócio aqueles desenhos, aqueles negócios ruins o dia inteiro. E ainda tem o seu filho joga o tigrinho, irmãos, você está roubado. Você está mal. Em cidades pequenas,
Tem os valentes, irmãos, é gente, pessoa que domina a cidade. Pessoas que dominam a cidade a serviço do inimigo. Eu não vou dizer quem é que fica ruim, que o culto está sendo gravado. São os padres. Tem cidade, irmãos, que todo mundo tem medo do padre. É ou não é? Claro que cidade grande é um pouco mais diferente, irmãos. Na África, a autoridade, irmãos, o valente na África normalmente é o quê? É um feiticeiro. Sim, um feiticeiro manda, irmãos. Ninguém faz nada sem falar com o feiticeiro. Mas a gente não leva isso muito a sério. Derramamento de sangue, irmãos, homicídios e abortos, tudo isso traz problema. Quebra de aliança. O que é a quebra de aliança? Principalmente quando envolve autoridade espiritual, né? Divórcio entre pastores. Quando Saul, o rei, quebrou o pacto com os gibeonitas, irmãos, era uma quebra de aliança. Saul era o rei, ele falava em nome da nação, ele quebrou um pacto, o povo todo pagou. O povo todo pagou. Imoralidade sexual. Quando você lê Levítico 19, irmãos, ali está falando todas as imoralidades sexuais que contaminam a terra, irmãos. E não sei quem foi que falou que o Antigo Testamento não funciona mais. Irmãos, as maldições foram tiradas só na cruz. Quem não encontrou a cruz ainda, as maldições estão aí sobre a cidade. Ou você não crê nisso? O que fazer, irmãos? O que nós temos que fazer? Neemias perguntou, como é que está Jerusalém? Então foi um grupo de pessoas, Hanani e alguns de Judá, e chegaram lá e falaram para Neemias, é o seguinte, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Irmãos, quando Neemias fica sabendo da miséria do povo, o que Neemias faz, irmãos? A Bíblia diz assim, Neemias, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Irmãos, a gente ouve que foi morto pessoa aqui no sítio cercado, a gente nem se assenta. A gente não diz assim, eu vou orar para que Jesus conquiste essa juventude para ele. E tem mais uma coisa. Neemias confessou os pecados dos seus pais. Nós temos uma responsabilidade de levantar uma nova geração, irmãos. Nós temos uma responsabilidade de chegar para um menino que foi chamado para o seminário, foi chamado para a faculdade teológica e dizer, vai nessa, meu filho. Você não é mais santo do que ninguém, mas nós estamos contigo em oração. Nós estamos contigo em oração. Você vai lá. Foi feita uma pergunta, e isso foi em loco, presencialmente, e disseram assim, quantos pastores estão presentes aqui que assumiram uma igreja com menos de 30 anos? Eu levantei minha mão, eu estava lá. Eu assumi uma igreja com 28 anos. Irmão, cerca de, puxa, minha memória é ruim, mas cerca de 20 pastores presentes levantaram a mão dizendo, eu assumi, quando eu assumi eu tinha menos de 30 anos. Ótimo, abaixa a mão aí. Quantos estão presentes aqui hoje, que são pastores de igreja, que têm menos de 30 anos? 2 levantaram a mão. Os nossos jovens não estão mais sendo levados à obra de Deus, irmãos. O diabo está tentando roubar toda uma geração
Jesus disse: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. João 14:30. Irmãos, tudo que é do diabo, Jesus não tem pacto. Jesus não tem conversa com nada que é de Satanás. Se você tem alguma coisa que é do diabo, você não tem pacto com Jesus. Você precisa quebrar isso. Você entendeu esse texto? Você entendeu João 14:30? Jesus diz: aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. Quando eu faço um pacto com Jesus, eu estou quebrando todos os pactos com o diabo que eu tive na minha vida. Todos. Não fica nenhum. Tem que ir eliminando, irmãos, tudo que dá brecha para o inimigo. Mágoas, falta de perdão. Aliás, deixa eu ensinar algo para a igreja. Porque às vezes a gente quer cobrar algo que a gente nunca ensinou. Irmãos, tem gente que vive anos em uma igreja. Anos. E aí ele resolve sair da igreja, ele resolve sair falando mal. Irmãos, tem a bênção de Deus isso? Eu estou na igreja aqui há 17 anos, não sei quanto tempo eu vou ficar mais. Não sei mesmo, eu espero ficar bastante ainda, tá? Mas tudo bem. Aí no dia que eu vou sair, eu saio falando mal. Você acha que Deus me abençoaria, irmãos? Irmão querido, se você tiver que sair da igreja, irmãos, seja pelo motivo que for, irmãos, sai dizendo assim: glória a Deus pelo tempo que eu passei. Irmãos, vocês ajudaram a criar meus filhos. Irmão Galvão, né, meu Galvão? A Raquel estava na barriga da Agra quando chegou nesse lugar. Ingratidão, irmãos, é uma coisa que nem o ímpio aceita. O ímpio aceita aborto, mas o ímpio, alguns ímpios, claro, né? Mas o ímpio não aceita ingratidão. Então, o dia que você sair de uma igreja, irmãos, você só sai, diz: estou indo para lá, lá é mais barulhento, ou lá é mais quieto, ou lá é mais assim, ou lá mais desse jeito. Não tem problema, irmãos, ninguém é obrigado a estar em nenhum lugar. Nós temos liberdade religiosa, mas não deixa sair sendo usado por Satanás. Deixa isso não. Eu só queria ensinar esse negócio. Eu vejo gente que pede perdão, pede oração, resolve, some da igreja, leva um novo ataque do inimigo, pede oração, resolve, some da igreja. O nome disso é o ciclo dos juízes. Irmãos, a hora que a gente encontra Jesus, acabou. Você morreu para o mundo. Não tem que sair mais para buscar coisa lá fora, irmãos. Nós temos que chorar pela região que Deus nos deu, porque isso aqui pertence a Jesus, irmãos. Eu sei que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas você acha que Deus criou um homem para ir para o inferno, irmão? É claro que não. E a Bíblia diz: onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Sabe o que é que traz compaixão para você? O que é que traz compaixão no seu coração? Eu não sei quantos aqui já foram em velório, porque na verdade, como nós é crente, a gente vai mais em velório de crente mesmo, né? Mas, irmão, você já foi em velório de não crente? É doído, irmãos. É doído. Claro que ninguém vai lá para julgar ninguém, até porque o ladrão da cruz foi lá na hora lá e olhou para Jesus e falou: Jesus, me lembra de ti quando eu estiver no teu reino. E Jesus falou: vai estar hoje mesmo. Mas, irmãos, mas a família se desespera. E conforme vai aumentando, vai alargando essa paixão. No Japão, eu acho que eu estou dentro do tempo aqui, tá? No Japão, por exemplo, irmãos, para você entender, o Japão é um país riquíssimo. Riquíssimo, irmãos. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir para o Japão, mas eu conheço muitos que foram, muitos. Inclusive, antigamente tinha um pouquinho essa questão de muita gente ir para o Japão. Mas há um espírito de morte naquele lugar. E eu vi isso de um missionário japonês. Há um espírito de morte, irmão. O Japão já fez muito mal para os seus vizinhos. O japonês é briguento, irmão. Tem um samurai, ele quer cortar o pescoço. O japonês não é bonzinho, não. Só quando aceita Jesus.
Tudo funciona lá, irmãos. Aí o que acontece? Não busca mais a Deus. Mas esse é quase que um espírito que funciona no mundo todo. Ah, agora eu estou bem, agora eu não preciso mais buscar a Deus, agora eu estou bem. O inimigo criou no Japão, irmãos, a cultura do aborto e do suicídio. É um dos países que tem mais suicídio junto com os Estados Unidos, é o Japão. É um país onde acontece tsunami, terremoto. E nós olhamos tudo aquilo com naturalidade, irmãos. Mas a gente precisa clamar pelo Japão. Porque avivamento é transformação de realidade. Irmãos, a nossa igreja ela tem hoje tantos membros, tá? Tem 300 membros, 300 e pouco. Mas não adianta a gente chegar a 1000 membros e o sítio cercado não mudar nada, irmãos. Tem que mudar a realidade do sítio cercado. Se tem uma entidade atuando aqui, essa entidade vai atuar menos. A igreja tem que ser uma voz profética, irmãos. O que é voz profética, irmãos? O profético revela, não deixa escondido. Revelar não é ficar criticando, irmãos. Revelar e dizer, há um pecado nesse lugar, irmão. Nós temos um estado aí que o governador tem um marido, irmãos, e ele expõe para todo lado com orgulho. Tá, irmão, ninguém tem nada a ver com a vida pessoal de ninguém. Mas tem que orar, irmão, tem que clamar, dizer, não. Estou falando demais? Vocês estão quietos? O pastor Márcio, é o japonês que eu falei. Ele foi pregar em uma igreja, irmãos, tinha 32 anos, é aniversário da igreja. Eu fiquei com medo de trazer ele aqui e ele começar a avaliar a gente demais. Mas ele foi pregar numa igreja, e aí o pastor estava estressado. O pastor estressado não é tão anormal assim, mas ele estava muito estressado. E ele disse, pastor, nós temos 32 anos, eu sou o 11º pastor nesse lugar. A igreja troca de pastor a cada 3 anos. Quando ele vai pregar na igreja, irmãos, ele percebeu rapidamente. O dono da igreja é outro. Não é que pastor manda na igreja, irmãos. Mas o que ele estava querendo dizer é o seguinte, essa igreja não respeita a autoridade. Alguém está sendo usado aqui. E não é de hoje. Sabe, a gente costuma olhar tudo muito, irmãos, com muita tranquilidade. Mas vocês sabem que existia uma rainha chamada Jezabel. Eu não assisti a novela, mas teve, né? Porque eu fui procurar Jezabel, digitei no Google, só apareceu o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não sei se foi novela, filme, sei lá o que foi aquele negócio. Mas, irmão, Jezabel é mais do que uma mulher, irmãos. Jezabel é um demônio. Jezabel era uma mulher, a Jezabel que existiu, ela significa casta. Mas não é casta de demônio, segundo Champlin. Casta de mulher pura. Não combina muito com ela, mas tá. Ela era uma mulher fenícia, ela era de Tiro. E havia uma proibição, irmãos, bíblica, que o povo de Israel não podia casar com quem não fosse de Israel. Mas o Acabe, na verdade o Onri, que era o pai de Acabe, foi lá e fez um trato para poder ter ali Damasco olhar bem para ele. Então foi um casamento ali, um conchavo que fizeram. E essa mulher, irmãos, ela era adoradora de Baal, claro, ela era de uma outra cultura. E quando ela vem, irmãos, o que acontece? Ela fez uma exigência, ela foi para Samaria, tá? Israel, Reino do Norte. Ela disse, eu quero que o meu Deus tenha o mesmo direito do Deus de Israel. E o Acabe aceitou. O Acabe falou, então tudo bem. O mesmo direito que nós temos, apesar de ser o povo de Israel, o Acabe deixou.
Só que, na verdade, irmãos, o diabo, quando você faz um trato com o diabo, ele não vai cumprir a parte dele. Sabe quando Salomão começou a cair? Foi quando ele teve uma mulher egípcia, irmãos. E quando ele teve aquela mulher egípcia, ele olhou e falou, ela é do Egito. Eu não posso colocar ela onde eu moro, porque a arca de Deus já esteve aqui. Eu vou fazer uma outra casa para ela. A consciência dele pesou. Só que depois parou de pesar lá na frente. A Jezabel, na verdade, ela é uma resistente ao profeta. A todo profeta, ela resistia, irmãos. Você acha que o espírito de Jezabel não existe mais hoje, irmãos? O Elias, ele teve um embate com Jezabel. E nesse primeiro embate, ele levou lá e teve toda uma questão de um sacrifício. E os irmãos sabem, 850 profetas foram mortos naquele dia. 850 sustentados pelo Estado, sustentado por Jezabel. 450 de Baal e 400 de um outro deus lá. Irmãos, o que Jezabel fez, irmãos? Ela não desistiu e ela intimidou o profeta de Deus. Elias teve medo de Jezabel. O que Jezabel quer fazer? Ela quer intimidar líderes. A Jezabel é aquela que chega na célula e diz, na nossa célula não pode ter isso. E você cede. A Jezabel é aquela que chega e diz, não pastor, na nossa igreja vai ser assim. E você cede. Quando a Jezabel tomou conta, irmãos. É por isso que há um teto, irmãos. Porque a Jezabel, ela parece boazinha, irmãos. Ela se faz de coitada. Mas ela nunca vai aceitar ser confrontada. E a palavra confronta. E o coração ferido faz a pessoa se sentir vítima e vai falando, o pastor fez isso comigo, fulano fez isso comigo, meu líder de célula fez isso comigo. Gente que manda e desmanda. E talvez você diga, pastor, mas a nossa igreja, Vila Americana é diferente. Mas será que Vila Americana é tão diferente assim? Será que Vila Americana é diferente de Tiatira? A Bíblia diz lá em Apocalipse que Jesus conhecia, está lá no verso 19, capítulo 2 de Apocalipse. Conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Eu tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comida sacrificada a ídolos. E o texto continua, irmãos. Talvez esse seja o espírito mais forte que ronda sobre o nosso país, irmãos. A Jezabel, ela intimida homens, irmãos. A Jezabel, ela intimida homens. Homens se calam diante da voz de Jezabel. Acabe era o rei, mas quem é que mandava? Era Jezabel. Ela quer roubar a herança dos filhos, ela quer matar os profetas. E ela não vai medir esforço, irmãos. Ela não vai medir esforço para que a juventude não cresça. Ela não vai medir esforço para que as crianças não venham ser consagradas ao Senhor. Ela não vai medir esforço, irmãos. E a mudança começa em quem, irmãos? A mudança começa em nós. Irmãos, para Jesus instalar o microfone. Essa foi forte. Depois você corta esse negócio aí. O ministério. Para Jesus iniciar o ministério, irmão, João Batista teve que vir quebrando tudo, irmãos. É ou não é? João Batista chegou descendo o sarrafo. Bando de hipócritas, víboras, e falando para o líder religioso isso. Irmãos, a gente precisa quebrar, irmãos. Tem que limpar o mal.
A gente estava orando ali, 5:30 da tarde e tal, e daí uma irmã falou assim: pastor, tem gente que diz que não vem na nossa igreja porque é igreja de rico. Eu falei: então certo, nós estamos ricos mesmo, mas a gente quer que todo mundo venha aqui. Nós não barramos ninguém. E se vier, vai enriquecer também. Isso, quem não falou amém, perdeu a bênção. É uma narrativa do inimigo, você não vai lá. O pessoal lá não gosta de você. Como não? Para cada guerra, irmão, a gente tem que usar uma estratégia. Estou indo para o final aqui, tá? Eu sei que hoje a gente tem uma cuidado aqui. Qual foi a guerra que a estratégia que o Josafá usou para vencer a guerra, irmãos? O louvor. Ele falou: nós vamos louvar, irmãos. Era uma guerra, e no louvor, Deus deu a vitória. Qual foi a estratégia que o Josué usou para vencer a guerra, irmãos? A planta, a terra, o lugar que a planta do seu pé pisar vai ser de vocês. Ele falou: então a gente quer Jericó, vamos circular. Deram as voltas em Jericó. Irmãos, nós precisamos investir no louvor, na adoração, em algo que rasga o céu. Não aceite nada que não seja o melhor. Não aceite nada que não venha de Deus. A gente tem que ouvir Deus, irmãos. Esse é um ambiente para a ação do Espírito Santo, irmãos. Sabe, você não pode ir num culto de domingo à noite e sair como se Deus nem tivesse estado lá, irmãos. Para de resistir, diga assim: Deus, eu estou aqui. O que o pastor quiser, eu não vou fazer, mas o que o senhor quiser, eu estou aberto. Eu estou aberto. Dias atrás, irmãos, eu estava aqui dentro e tal, e eu gosto de ficar aqui. Aí estava andando de um lado para o outro, aí eu falei: eu acho que eu vou falar com a irmã da recepção, nós vamos tirar uma fileira de cadeira. É porque tem umas cadeiras vazias. Eu acho que se a gente tirar uma fileira de cadeira, é uma estratégia, né? Fica mais bonito o culto assim, né? Aí o Espírito falou: negativo. O povo tem que ter desejo de vir para a igreja. A estratégia é o povo se consagrar, irmãos, não é tirar a cadeira. Não, não é isso não. O problema é que a gente não consegue reconhecer algumas coisas. Eu estou indo mais para o final aqui, pelo menos a gente fala isso para o povo ficar mais animado. Mas vai lá. Eu nunca fiz isso e eu acho que eu nunca vou fazer, irmãos. Mas tem um pastor que ele foi convidado para uma série de conferências. A igreja lotada, irmãos. Pensa, a igreja lotou, conferência, tal, ambiente grande. E aí o pastor chegou para o pastor da igreja e disse: eu não vou pregar, a unção não está comigo. O pastor falou: como é que é? A unção não está comigo, a unção está com o Joãozinho. Então traz o Joãozinho. O Joãozinho subiu, os irmãos, os vice-querubins que ficam sentados atrás, saíram, irmãos. Porque você sabe, tem igreja que tem uns irmãos que ficam ali, que eles são os juízes do culto. Eu não vou dizer nome de igreja nenhuma, porque eu nem conheço. O Joãozinho subiu, os irmãos desceram, irmãos. No outro dia chega o pastor, e o pastor estava lá, e o pastor falou: eu não vou pregar de novo, a unção continua com o Joãozinho. Tá, então traz o Joãozinho de volta. O Joãozinho foi lá. Irmãos, sempre que Deus quer fazer algo novo, Ele vai usar novas pessoas. Não tem problema as pessoas que estão chegando pregar melhor que a gente, cantar melhor que a gente, orar melhor que a gente. Não tem problema, irmãos. A gente tem que deixar. E a gente tem que seguir. Você já perguntou o que Deus quer fazer na sua vida? Você já perguntou mesmo assim: Deus, o que é que o Senhor quer fazer na minha vida? Você já perguntou? Você já perguntou o que Deus quer fazer na sua célula? Você que faz parte de uma célula, dirige uma célula. Deus, o que é que o Senhor quer fazer na minha célula? A minha célula, para ela ser cheia da presença do Espírito, o que o Senhor quer fazer? Se você perguntar, Deus vai responder. E aí, você está disposto?
Você já perguntou o que Deus quer fazer na nossa igreja? Você já perguntou o que Deus quer fazer no sítio cercado? Até quando a gente vai ter que ouvir missionários vindo aqui falar o que está acontecendo lá, não sei onde, não sei onde? Não, irmãos, a gente quer acontecer aqui também. Eu vou contar, é a última história de hoje. Mas tem um pastor, e daí eu realmente não sei o nome dele, é até melhor, porque senão eu ia acabar falando. E quem contou estava lá, foi o pregador da noite. E ele chegou para pregar, só que era um ginásio, irmãos. Ginásio, o povo foi lá, o povo foi para ouvir o cantor. E está lá o pastor pregando, um ambiente meio estranho assim. E o irmão chegou e falou: pastor, incumprido o sermão, porque está tendo um problema lá embaixo. Aí o pastor terminou o sermão. Ele falou: pastor, vai lá embaixo conversar com o cantor, ele não quer subir. Aí o pastor foi lá, a história é verdadeira, tá, irmãos? Aí o pastor chegou lá e falou: o que está acontecendo? E os irmãos que tinham programado tudo aquilo, ele falou que só vai se ele receber os 30 mil reais em dinheiro. Nem cheque. Como é que vai conseguir 30 mil reais, irmãos? Aí conseguiram conversar com o dono de mercado. O dono do mercado foi lá, abriu o cofre, irmão. Se ele era convertido, eu acho que ele desconverteu depois dessa. Entregaram os 30 mil reais. O cantor falou: agora vamos. Deus está nesse lugar. É essa adoração que Deus quer, irmãos. Eu só faço se eu for pago. O meu interesse é o reino de Deus. Vem o teu reino. Irmãos, para romper barreira, nós temos que ser aprovados por quem importa. Por Deus. Samuel já tinha ungido Davi. Saul continuava no trono, irmãos. Saul tinha unção. Deus não tira a unção de ninguém, irmãos. Não tem relato na Bíblia. A Bíblia diz que, na verdade, os dons de Deus é irrevogável. Deus não desunge ninguém, nem tem essa palavra. Você recebeu um dom de Deus, você vai continuar com ele, irmãos. Saul continuou no trono, mas ele foi reprovado por Deus. Não adianta continuar no trono e ser reprovado por Deus, irmãos. Tem gente que abriu o mar, mas está morrendo no deserto, irmãos. Abriu o mar, mas morreu no deserto. Não foi o que aconteceu com o povo de Israel? Grande parte lá. Sabe, irmãos, essa palavra não é para ser pesada, irmãos. Mas tem muita gente lá fora para ser salva. Tem muita gente que precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Tem muita gente que Jezabel está proibindo você de aceitar Jesus. E você está aceitando. Você é filho. Viva como filho. Você é abençoado. Viva na bênção. Viva na presença. Não se conforme com pouco. Glória a Deus. Talvez você olhe e diga: mas se o diabo é forte, o que eu posso fazer contra ele? Não é verdade? Aquele mesmo demônio que não deixou Paulo ver os Tessalonicenses, sabe o que ele conseguiu contra Paulo? Não muita coisa, irmãos. Paulo continuou, e Paulo pregou o evangelho, e Paulo abriu igrejas, e Paulo disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Irmãos, quando você está com Jesus, irmãos, o diabo não pode nada contra você. Ele não pode. Tudo que nós precisamos fazer, e não é fácil, irmãos. Sabe, a gente nem tem muita dificuldade de lavar o pé das pessoas, mas a gente tem dificuldade que lavem os nossos pés, não é verdade? A gente tem dificuldade a gente pede oração pelos outros, mas a gente tem dificuldade de pedir oração pela gente. E eu não vou deixar de orar hoje aqui, a gente não vai deixar, os pastores não vão deixar de orar. Então, se você tem algumas batalhas que você está passando, nós queremos orar pela sua vida, irmãos. Talvez você precise vir aqui na frente para dizer: olha, vem aqui na frente. Nós vamos orar, a igreja vai orar, o pastor vai orar, os pastores vão orar.
Se você está precisando vencer algumas batalhas, quebrar algumas cadeias na sua casa, na sua família, eu quero desafiar você a sair daqui do seu lugar e vir aqui para a gente orar juntos. Tem alguém que precisa? Sabe, irmãos, o diabo colocou na cabeça de alguns pais que o seu filho não tem mais jeito, mas claro que tem jeito. Quando Jesus chegou na terra, irmãos, existia um homem que ele precisava ser algemado, irmãos. Aquele homem, ele quebrava, na verdade, correntes. Ele precisou de um encontro com Jesus para ser quebrado aquilo tudo lá. Eu quero chamar os pastores. Vem aqui, pastores. Vem aqui, pastor João, pastor Davi. Vem todos os pastores aqui. Pastor Valmir está lá. Se não estiver vendo alguém aí, vem também. Sabe, irmãos, pode crer, Jesus quebra cadeias, quebra barreira. E sabe, eu demorei. Eu levei. Parece incrível, né? Você falar, com 14 anos, irmãos, eu resisti durante 7 anos, irmãos. Durante 7 anos, parece que o diabo estava resistindo e eu não aceitei Jesus. Se eu tivesse morrido naqueles 7 anos, eu não estaria no céu, irmãos. Eu demorei para aceitar Jesus. Eu aceitei com 14, mas eu demorei muito. Chegam aqui, pastores, chegam aqui.